É a atividade de uma leitura compartilhada de uma crônica. Vocês já levantaram as ideias de que se falam esse texto. Então, o título como que é mesmo? A espada. E está falando essa crônica. O que você acha? O que você acha? Pode falar. É o menino que coleciona espadas. O menino que coleciona espadas. Que mais? A espada que escolhe o menino. Tipo, a espada vai lá e o menino é escolhido pela espada. O menino... Sobre a guerra. Sobre guerra. A espada, escudo. Isso. Que mais? Que gostava de espadas. O menino que gostava de espadas. É o menino que se torna o cavaleiro. O menino que se torna um cavaleiro. Que mais? A espada dos reis. Espadas dos... Reis. De reis. Mais alguém? Que mais? O ferreiro que faz espada. Ferreiro que faz espada. Ótimo. Tem mais um? O que você acha ainda? Príncipes. De príncipes? Por causa de uma princesa? Boa. Agora é o seguinte, vocês vão ler o texto. E nós vamos confirmar se nesse texto tem isso que vocês estão falando. Será que esse texto vai falar disso mesmo? Leiam o texto, se precisar de ajuda, com uma palavrinha, avisa, a gente vai lá para ver se dá para entender ou se precisa de dicionário para alguma palavra, tá bom? Então pode começar a ler. Não? Ficou estranho? Muito estranho. Muito estranho? Você tá lendo para ela? Pode continuar lendo. Eu já sei o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ele vai virar um super-herói. Ele vai virar? Um garoto trovão, todo Já descobriu? Tem alguma coisa a ver com o que a gente colocou lá? Legal, né? O que significa raminho? Aonde tá escrito? É o primeiro garoto do trovão. E foi empunhada por Ramil, o primeiro garoto trovão. O Ramil é o... garoto. É o garoto, é o... Outro garoto? É, mas como é o nome? É o nome dele. Só que tipo inglês. É, um outro nome diferente. Tipo o seu, como que é? Eduardo. Eduardo, o dele é? Ramil. Ramil, entendeu? Já leu tudo? E aí? Fala de um garoto que ganhou do amigo, eu acho, ou do pai. Que daí ele fala que... Ele ganhou o quê? Uma espada. Daí o pai fala que parece de verdade. O filho fala que parece de verdade. Daí o pai fala que é de metal de verdade. Eu fiquei aqui falando, senta primeiro. E aí eu perguntei pra Larissa, falei, o que significa ele ter dito pra esposa, senta primeiro? Ela não fica muito nervosa. Não fica muito nervosa? E por que você acha que a mãe ia ficar nervosa? Ela foi por causa que o filho ia virar um super-herói. Conta pra mim, o que você falou que essa história tava o quê? Meio estranho. Por que tava meio estranha? Não tinha final. Não tinha final. O que você acha? Você acha que tinha final? Eu acho que tinha. O que ele quer dizer aqui? Explica, fala a sua colocação pra ele, pra ver se ele compreende melhor que tem final. Ficou meio estranho que ele falou senta primeiro. Isso ficou estranho, não parecia que tinha um final. Você chegou na mesma conclusão? Por que o pai fala pra mãe isso? Ela não fica nervosa. Daí, quando ele disse senta primeiro, pode ter uma continuação depois disso. Tá, mas deu pra entender bem o final da história? O que ela quer dizer com senta primeiro? O que ele quer dizer? Pra ela não ficar nervosa. Você percebeu isso? Por que o pai falou pra ela senta primeiro? Pra mãe não ficar nervosa e pra ele explicar que o cara lá era o super-herói. E quem era esse cara? O filho dele. Quantos anos o filho dele tinha? 7.
E aí, você entendeu por que a história é legal terminar aqui? Percebe? Aonde que tá o engraçado daí? E o pai E o pai acha que é brincadeira do filho. Acho que é brincadeira, então, nesse momento. Nessa parte aqui, chega a ser um pouco de humor isso? Senta primeiro. Vamos juntos? Só uma coisa, vocês já leram, alguns já chegaram em algumas conclusões, outros nem tanto. Mas aí, ó, é sobre uma espada? Sim. Tem cavaleiro? Não. Tem guerra? Sim. Tem guerra? Não. Ah, não tem guerra. Tem príncipe? Não. Tem espada dos reis? Não. Tem um menino que gostava de espadas? Tinha um ferreiro que fazia espadas? Não. Tem uma família que possui uma espada? Sim. Tá, então agora nós vamos ler essa história. Fátima, vamos tentar fazer o seguinte? Você é o pai e eu sou o menino? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue? Vamos. E você é Só a filho. Você é o filho e a mãe. Tá, e a mãe? Eu sou a narradora e o pai. Então tá bom. Vamos lá? Equívocos, a espada. Quem escreveu foi Luiz Fernando Veríssimo. Uma família de classe média alta, pai, mulher, um filho de 7 anos. É a noite do dia em que o filho fez 7 anos. A mãe recolhe os detritos da festa. O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nota que o filho está quieto e sério, mas pensa, é um cansaço. Afinal, ele passou o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro quente, sorvete, brincando com os convidados, por dentro e por fora da casa. Tem que estar cansado. Quanto presente, hein, filho? É. Esta espada, mas que beleza! E eu não tinha visto. Pai. E como pesa! Parece uma espada de verdade. É de metal mesmo. Quem foi que deu? Era isso que eu queria falar com você. O pai estranha a seriedade do filho. Nunca o viu assim. Nunca viu nenhum garoto de 7 anos sério assim. Solene assim. Coisa estranha. O filho tira a espada da mão do pai e diz: Pai, eu sou o Thunder Boy. Thunder Boy? Garoto trovão. Muito bem, meu filho. Agora vamos para a cama. Espere. Esta espada está escrito: eu a receberia quando fizesse 7 anos. O pai se controla para não rir. Pelo menos a leitura de história em quadrinhos está ajudando a gramática do guri. Eu a receberia. O guri continua. Hoje ela veio. É um sinal. Devo assumir meu destino. A espada passa de um novo Thunder Boy a cada geração. Tem sido assim desde que ela caiu do céu no Vale Sagrado do Bental. Há 7 anos e foi empurrada por Ramil. 7.000 anos. 7.000 anos e foi empurrada por Ramil, o primeiro garoto trovão. O pai está impressionado, não reconhece a voz do filho e a gravidade do seu olhar. Está decidido, vai cortar as histórias em quadrinhos por uns tempos. Certo, filho, mas agora vamos. Vou ter que sair de casa. Quero que você explique à mamãe. Vai ser duro para ela. Conto com você para apoiá-la. Diga que estava escrito. Era o meu destino. Nós nunca mais vamos ver você? Pergunta o pai, resolvendo entrar no jogo do filho, enquanto encaminha sutilmente para a cama. Claro que sim. A espada do Thunder Boy está a serviço do bem e da justiça. Enquanto vocês forem pessoas boas e justas, poderão contar com a minha ajuda. Ainda bem, diz o pai. E não diz mais nada, porque vê o filho dirigir-se para a janela do seu quarto e erguer a espada como uma cruz e gritar para os céus: Ramil! E ouve um trovão que faz estremecer a casa, e vê a espada iluminar-se e ficar azul, e o seu filho também.
O pai encontra a mulher na sala. Ela diz: Viu só? trovoada. Não, peraí. Viu só? Trovoada. Vai entender esse tempo. Quem foi que deu a espada para ele? Não foi você? Pensei que tivesse sido você. Tenho uma coisa para te contar. O que é? Senta primeiro. Quem que tá falando esse primeiro parágrafo? Narrador. Narrador, ok? Então aí o que que tá falando nesse primeiro parágrafo? Tá falando o quê? Tá contando o quê? Quais são os fatos? A família dele e o aniversário de 7 anos. Tá contando, narrando o aniversário de 7 anos que os pais estavam fazendo o que lá na casa? Limpando. Aonde tá no texto? A mãe tava recolhendo os detritos. Isso. E aí o que que ela se surpreendeu? O que que o pai se surpreendeu ali? O filho achou uma espada e ele ficou quieto. Ganhou. Ele ganhou uma espada. Tá. Agora, essa parte aqui, ó. O pai estranha a seriedade do filho. Como é que vocês percebem que tem seriedade? O que é seriedade primeiro? Muito séria. Mas o que que fez o pai achar que ele estava com seriedade? Que ele estava cansado de tudo. Então, esse é um fato que o pai viu. Olha, vejam lá o que o narrador conta do menino. Quais são as características, quais são os traços que mostram que o menino estava sério? O filho estava quieto e sério, mas peraí. O filho estava quieto e sério. Aí o pai achou que era porque ele estava assim. o cansaço. Cansaço do quê? De correr. Mas ele não estava cansado por isso. Ele não estava com essa cara por causa disso. Não. Por que que ele estava com a serenidade? Por causa da espada. Oi? Ele estava com medo de contar pro pai. Ele estava preocupado com... Ele estava com medo ou preocupado com a outra pessoa da história? Preocupado com quem? Com a mãe. Em que parte do texto? Procura pra mim no texto a parte que ele se preocupa com a mãe dele. Vamos lá, procurem aí. Contem em que parágrafo está isso. Ah. Espere, esta espada está escrita. Eu recebi a confissão. Não, mas aí quem tá falando é o filho. Tio, Procura aí. nós nunca vamos te ver. Quer dizer, nós nunca mais vamos te ver? Pergunta o pai, resolvendo entrar no jogo do filho. Isso. Ó, uma dessas partes é bem assim, o pai entrou no jogo dele. Vocês acharam isso no texto? Procura aí. Aonde tá? Em que parágrafo? Tá abaixo ou acima daquele? Abaixo. Isso, olha, logo em seguida, ó. Nós nunca mais vamos ver você? Pergunta o pai. Aí ele explica aqui, ó, entrando no jogo do filho. O pai estava achando que o menino estava mesmo brincando. Brincando, como a Fátima disse? Inventando. Uma fantasia, isso mesmo. Tá, vamos achar uma outra parte do texto pra gente ver. Que dos 7 anos, do menino que fala assim, que ele ia receber alguma coisa de 7 anos. Procura no texto onde tá isso. Aonde? Espere esta espada. Espere essa espada. Como é que eu leio isso? Espere. Se você fosse fazer um teatro disso, e é a sua fala nesse momento, como é que eu falaria? Espere. E daí? Essa espada está escrita. Será que ele fala como? Você está falando naquela palavra? Fala, sim. Espere. E aí? Olha o como. Essa espada está escrita. Eu receberia quando fizesse 7 anos. Tá. E o pai, nesse momento? O que o pai está tentando fazer com esse menino? O pai se controla Para não rir, então, para não mostrar. Mas tem mais coisa. Ele está fazendo isso, mas ao mesmo tempo fica querendo que o menino faça o quê? Que ele para de se fantasiar demais. Não. Então o pai está fazendo isso. Está fazendo aquele movimento
E tá fazendo o que com o menino? Que parte que vocês percebem que está escrito isso? Aonde está escrito isso? Eu sei. Ah, Muito bem, meu filho. Agora vamos pra cama. tem mais uma parte, mais pra frente. Tem uma palavrinha interessante. Aí, onde Eu tá? sei, Peraí, ele vai achar. Achou, Nicolas? Põe o dedo. Acabei entrar no jogo do filho enquanto encaminha sutilmente para a cama. Sutilmente, o que quer dizer isso? Ó? Enquanto encaminha sutilmente para a cama. Conversando com o filho pra ele não perceber. Isso, assim, ó. Vamos então, ó. Né? Legal, muito bem. Deixa eu ver. Tá. Acho que não tem nenhuma pergunta mais pra vocês ficarem em dúvida. Fala. Ah, tem mais uma parte? Certo, filho, mas agora vamos. Quantas vezes esse pai convidou esse menino pra dormir? 3 vezes? Verdade. 3 vezes? O assunto geral dessa crônica é o quê? A espada. Não, o assunto geralzão. Sobre o menino que ganha uma espada e ele é o quê? Ele é um super-herói. Esse é o assunto principal, certo? O pai se controla para não rir. Achou, Douglas? Pelo menos. Mostra pro Douglas onde tá. Achou? Pelo menos a leitura de história em quadrinhos está ajudando na gramática do guri. Eu a receberia. É o pai falando. O guri continua. É o pai falando. Mas aqui, entendi o que você está falando. Só que eu quero que vocês percebam. O que é gramática? O que a gramática estuda? Que um fala e o outro responde. O que a ortografia nos ensina? Na escrita. A ortografia nos ensina que tem a pontuação. Para que serve estudar a pontuação? Várias coisas não fazem sentido. Isso, você põe isso. Tem a Você colocação. põe pra ter sentido. Isso, você põe o ponto lá para ter sentido. Então eu estou estudando pontuação, eu estou colocando pontos para dar sentido ao texto, ok? Quando eu estudo ortografia, o que eu estou estudando? Escrita. Como é que se eu escrevo com Um R, 2 R's. Você entendeu? Então quando vocês fazem aquele estudo lá de revisão de texto, será que eu escrevo com S? Será que eu escrevo com Z? Isso é estudo da ortografia. Agora eu quero que vocês reflitam comigo. O menino falou assim, eu a receberia. E o homem está dizendo, pai, que está ajudando na gramática. Gramática. Vocês sabem, deu para entender o que é ou ainda não? Interpretar o texto. Interpretação. Por exemplo, quando a gente estuda a gramática, a gente estuda como colocar as palavras melhor no texto. Por exemplo, eu não falo assim, ó, as árvores. Como que eu falo? Isso se chama plural. Eu tenho que usar o plural. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar pra vocês. O cabelo é bonito. Esse bonito é uma qualidade que eu dou pro cabelo. Isso se chama adjetivo. Então, na gramática, nossa, você viu onde eu fui entrar? Na gramática, eu estou escolhendo palavras para melhorar o meu texto. Então, eu estou procurando, por exemplo, concordância. Então, eu não vou falar as meninas. Como que eu falo? As meninas. Quando eu vou falar de um texto e vou requintar ele, colocar palavras bonitas, por exemplo, a princesa que era, dá uns exemplos aí de adjetivos bonitos, que era preciosa, que mais? Linda, encantada, maravilhosa, ou príncipe que era encantado, especial. Essas palavras são palavras que dão charme no texto. A gramática ajuda nisso. E ela ajuda a gente a falar assim também. Eles partiram. Ou ele partiu.
Ou ela partiu. Ou nós partimos. Então eu estou vendo o verbo mudando. Então o menino, quando é uma criança geralmente não fala assim, ó. Como é que é a palavra que ele usou? Eu a receberia. Isso se chama, vocês vão estudar isso no próximo material do escrever. Receberia. O que é receberia? Ele poderia. Ele vai receber lá no futuro. Eu receberia quando fizer 7 anos. Então é usar a palavra correta, bonita, certa, entendeu? Você não ia falar, eu ia receber. Se a criança ia falar, eu ia receber quando eu fizesse 8 anos. Mas o menino falou como? Receberia. Como é o correto? Eu ia receber ou eu receberia? Ou se fosse eles? Se fosse eles? Eles receberam. Vocês perceberam o que é a gramática? Então, se a gente não coloca certo, fica horrível de ouvir. A gente receberei. Mas só a pessoa dá com receber? Não dá com outra palavra, outro verbo? Outra palavra que tem movimento, por exemplo? Do verbo que? Qual que é o cairão? É de? Cair. Vocês entenderam a gramática nessa história? Sim. Perceberam por que o pai brincou? Porque os livros, eles, por exemplo, um conto, uma crônica que vocês já leram, eles escrevem com palavras, tudo que não desacordadas ou tá sempre bonito, tem uma palavra bonita que vocês escolhem. Sempre tem, não tem? Então, quanto mais a gente lê, mais interessante vai ficando o nosso vocabulário. Hoje vocês aprenderam várias palavras novas. A primeira foi lá que vocês ficaram na dúvida no primeiro momento. Qual que era? Detritos. Estavam andando na rua, pisei nos detritos de cachorro. Ficou, né? Ficou melhor, ficou? Deu nojo? Não. Deu nojo. Vocês sabiam que era detritos antes? Perceberam essa brincadeira aí? Aprendeu a falar. Ótimo. Garoto trocou me engano. Outra coisa. Na onde a gente vai aprendendo cada vez mais coisas? Na internet. Também. Tanto na internet como no Ótimo. Agora, nas leituras. Nos livros. Ok. Tranquilo? Sim. Compreenderam bem essa crônica? Sim. Então só me responda pra gente fechar. Por que esse texto não é uma fábula? Porque não tem moral. Não tem uma moral. Por que esse texto aqui não é um conto de fadas? Não começa como era uma vez. O que mais? Não tem príncipes. Oi? Não tem princesas. Ok, por que esse texto aqui não é uma notícia? Porque não tem fatos da vida real. E parece. Vocês percebem que a crônica tem isso? Parece da vida real, mas não é. E o que tem aqui, o que marca muito esse texto? Que tem uma coisa que é. Como que eu posso dizer? Não, o pai, ele tem. O pai tem humor? Nesse texto? Tem. O pai e o filho? Sim. O filho estava mesmo usando a imaginação? Ou o filho estava falando realmente? Agora o pai ficou pensando que era uma imaginação. Tem coisas do cotidiano. Ótimo! Apareceu a palavra exatamente. A crônica tem fatos do cotidiano. Todas que vocês forem ler, e um autor que tem muita crônica, tem um livro dele que se chama Crônicas para se ler na escola, Luiz Fernando Veríssimo. E são várias, todas engraçadas assim, pra gente rir com a situação, tá? Então, ó, essa é uma leitura que eu queria fazer com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês continuam a aula, tá bom? E termina por aqui a minha parte. E fica